Vamos de pesquisa eleitoral agora. Foi divulgado hoje o levantamento da Real Time Big Data com a intenção de voto para o governo do Ceará. O governador Eumano de Freitas e o ex-ministro Ciro Gomes empatam no cenário. Vamos ver. Eumano e Ciro seguem ali, colados, com 44% das intenções de voto cada um. Vera Lúcia e delegado Hugo somam 1% cada um. Outros candidatos somam 1%. 4% votariam em nulo ou branco, 5% não sabem ou não responderam. Agora, em um eventual segundo turno entre Eumano e Ciro, também resulta empate técnico. Olha lá, Eumano lidera numericamente com 46% das intenções de voto, enquanto Ciro registra 45%. 5% votariam em nulo ou branco, outros 4% não sabem ou não responderam. Os eleitores também responderam se aprovam ou se desaprovam o governo de Eumano. Vamos conferir. 58% aprovam a gestão do governador, já 39% desaprovam, outros 3% não sabem ou não responderam. E em um último recorte aqui, a pesquisa analisou a corrida no Senado Federal pelo Estado. Cid Gomes, Capitão Wagner e Luziane lideram a disputa. Cid Gomes aparece à frente com 27% das intenções de voto, seguido de Capitão Wagner e Luziane com 21% cada um. Alcides Fernandes tem 14% e Guilherme Teófilo 5%. Catarina Matos e Reginaldo Ferreira não pontuaram. 5% votariam em nulo ou branco, outros 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Ceará entre os dias 15 e 19 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Vou chamar então Pedro Venceslau agora para a gente falar um pouco sobre essa pesquisa, Pedro, porque eu queria entender, o que indica sobre essa pesquisa, sobre o governo do Ceará. É o estado que mais preocupa o PT nessa disputa em 2026. Porque no estado do Ceará o partido tem uma hegemonia já de algum tempo, comanda não só o governo do estado como a capital e vê um adversário muito forte, que inclusive aparecia nas pesquisas anteriores e de outros institutos, à frente do atual governador, o incumbente que é o Eumano de Freitas. Até recentemente, conversando com os petistas, eles falavam que há um certo clima de apreensão em relação ao Ceará, porque o Ciro Gomes conseguiu reunir em torno dele uma grande coligação de direita, verdade, com o PL dando aquela grande estrutura, o tempo de televisão, mas ao mesmo tempo ele não é identificado como um candidato do bolsonarismo em um estado que vota majoritariamente no Lula. Portanto, a tendência no Ceará é um voto que vai para Lula presidente e Ciro Gomes governador. Mas a pesquisa do Real Time Big Data, que foi divulgada, mostra que o Eumano de Freitas avançou em relação às pesquisas anteriores. O que, de certa forma, era de se esperar, porque ele, como incumbente, tem toda a retaguarda da máquina. Mas é uma eleição que está absolutamente ainda indefinida. O PT vai jogar peso político, o próprio presidente Lula deve voltar ao Ceará para impedir que esse estado, tão importante para a sigla, seja comandado por um adversário político. Do outro lado, a gente vê na disputa pelo Senado o irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes, numa posição bastante confortável e com chances reais de voltar ao Senado. É uma disputa ali no Ceará que também foi o epicentro da crise entre Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro e o próprio PL, porque a Michele era contra o apoio ao Ciro Gomes e defendia que o Eduardo Girão, que era candidato, agora é candidato a vice da chapa de Romeu Zema, fosse o candidato a governador apoiado pela sigla. Mas não deu certo. A Michele perdeu essa disputa interna. Quem falou mais alto ali foi o André Fernandes, que disputou a prefeitura, é deputado federal e comanda a sigla, conseguiu costurar um acordo interno e tornou ali o palanque do PL um lugar seguro para Ciro Gomes. Apesar de Flávio não ter ali um palanque forte no estado, ele não tem ali uma retaguarda forte, o PL vê ali uma chance de conseguir eleger pelo menos um senador, que é o pai de André Fernandes, enquanto já
precifica uma derrota no plano nacional para o presidente Lula. Mas para a oposição é a grande chance que eles enxergam para vencer uma eleição tão difícil como essa que é ali no Ceará. O PT, antes dessa disputa toda, avaliava que nenhum outro candidato de direita teria chances contra Eumano de Freitas e contra a imagem do presidente Lula, que vai ser onipresente nessa disputa eleitoral. Mas Ciro Gomes conseguiu montar essa coligação, ele que já governou o Ceará, aliado a Tasso Gereissati, que também é um nome forte, que é o comando do PSDB no estado, e vai ser uma das disputas mais emocionantes até a reta final. Muito obrigada mais uma vez, Pedro Venceslau. Até daqui a pouquinho.